Olá, meus amigos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o seu canal Pura Verdade, eu sou Valdemir Vernasconi. Hoje estamos aqui para tratar de um tema muito importante baseado em Daniel capítulo 2, o sonho do rei Nabucodonosor. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos e o mais importante, não se esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante para nós. Não saia daí, voltamos já já. Muito bem, já estamos de volta. Vamos ter uma palavrinha de oração para começarmos o nosso estudo nesta manhã. Bendito Deus, maravilhoso Pai, hoje nós vamos estudar um tema muito importante que fala sobre a história do mundo. Este relato está no livro de Daniel, capítulo 2, visão que o Senhor deu ao rei Nabucodonosor, ao qual, através do teu servo Daniel, o Senhor deu a interpretação, para que fôssemos avisados dos acontecimentos a nível mundial, para que nós possamos, então, dessa forma, nos prepararmos para o empossamento do seu reino. Por favor, fortifica a nossa fé, dá-nos poder no Espírito Santo, a cada dia, para que nós possamos, ó Pai querido, por sua bondade e misericórdia, herdar a salvação. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Muito bem, amados, glória a Deus. O sonho do rei Nabucodonosor. A grande estátua de Daniel, capítulo 2, os reinos do mundo e o reino de Deus. É o que nós vamos abordar dentro desse tema. Muito bem. O rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, expôs aos sábios, por ele convocado, o seguinte. Daniel capítulo 2, verso 3 nos diz: Disse-lhes o rei: tive um sonho, para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Depois que foram ameaçados de morte, então, caso não revelassem o sonho e a interpretação, o que os sábios disseram ao rei? E responderam os caldeus na presença do rei, e disseram: não há mortal em toda a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é muito difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Daniel capítulo 2, verso 10. Então os magos encantadores, feiticeiros, astrólogos e adivinhos, os sábios, chamados sábios de Babilônia, eles confessaram diante do rei a sua total incapacidade, ok? Depois que os sábios assim confessaram sua incapacidade de fazer o que o rei queria, quem se ofereceu para interpretar o sonho? Daniel 2,16 nos diz: e foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação do sonho. Daniel 2,16. Muito bem, depois que Daniel e seus companheiros imploraram diligentemente a Deus, eles entraram em comunhão, em jejum e oração, Então foram revelados a Daniel o sonho e a interpretação. Daniel 2,19 nos diz: então foi revelado o mistério a Daniel,
numa visão à noite. Daniel então bendisse ao Deus do céu. Então, ao ser levado à presença do rei, o que falou Daniel? Observe, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas saiba, ó rei, que há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O seu sonho e as visões da sua cabeça quando estava no teu leito são estas. Daniel 2, 27 e 28. Então Daniel disse o que o rei tinha visto no sonho. Observe, Daniel 2, 28 ao 31 nos diz: e o sonho e as visões da sua cabeça quando estava no teu leito são essas. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então Daniel revelou ao rei que o rei viu uma grande estátua. Ok? E vemos também que esse mistério tem a ver com o tempo final da história da humanidade. Aquele sonho era uma representação de significado muito importante sobre coisas que deveriam acontecer, na história da humanidade, estendendo-se então até o tempo final da história humana. De quem eram feitas as várias partes dessa estátua? Observe, a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte ferro e em parte barro. Daniel 2, 32 e 33. Muito bem, qual o meio foi despedaçada a estátua? Essa estátua, ela foi quebrada, ela foi despedaçada. De que modo? Vamos ver aí o que nos diz Daniel 2:34. Quando eu estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Muito bem, o que aconteceu com as várias partes da estátua? Veja bem, Daniel 2:35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Muito bem, o profeta está dizendo aqui que na revelação que ele recebeu da parte de Deus, ele viu uma pedra que vinha do céu sem auxílios de mãos, foi lançada sobre os pés da estátua e a estátua foi esmiuçada. Ok? Pés, você sabe que pés é a base. Quando você acerta a base, então os demais tudo ruim, tudo se destrói. Então essa pedra foi enviada sobre os pés, ok? E a estátua foi quebrada. Com que palavras Daniel iniciou a interpretação do sonho? Observe: Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, conferiu o poder, a força e a autoridade e a glória.
e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és cabeça de ouro. Muito bem, Daniel 2, 37 e 38. Queridos, o caráter do Império Babilônio é apropriadamente indicado pela natureza do material que compunha essa parte da estátua, ou seja, a cabeça de ouro, e pelo qual era simbolizado. Era o áureo reino de uma era maravilhosa. A cidade de Babilônia, sua metrópole, de acordo com a história antiga, atingiu uma altura nunca igualada por qualquer de suas rivais anteriores. Os escritores antigos, como Heródoto, são em geral considerados exatos pelos arqueólogos, exceto por certa tendência de exagerar quanto às dimensões em suas estatísticas, descrições da grande cidade com suas fortificações maciças, seus templos e palácios prodigamente ornamentados, a alta torre do templo e seus jardins suspensos, que se erguiam terraço sobre terraço e que eram tidos pelos gregos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Qual era ou qual seria a natureza do reino que sucederia a Babilônia? Então nós vemos que a cabeça de ouro haveria de passar, ou seja, o reino de Babilônia chegaria ao fim e se levantaria um outro reino em seu lugar. E qual seria a natureza deste reino? Daniel 2,39 diz: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao seu. Ok? Muito bem. Esse reino que tomou o lugar de Babilônia, que era a cabeça de ouro, ele está simbolizado pela prata. A prata é inferior ao ouro em valor. Ok? Mas quem foi o último rei de Babilônia? Observe, Daniel 5, 30 e 31. Diz: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Ok? Então, Belsazar, ele foi morto e Dário, tomou posse do reino de Babilônia. Muito bem. A quem foi dado o reino de Belsazar? Daniel 5:28 diz: dividido foi o teu reino e foi entregue aos medos e persas. Eram 2 reinos que invadiram Babilônia, os medos e os persas. Por isso, na estátua, a parte que representa os medos e persas é a prata e possui 2 braços, representando então 2 reinos. Ok? Muito bem. Que parte da grande estátua e que material representavam o Império Medo-Persa? Como já falamos, Daniel 2,32, o peito e os braços de prata. Na estátua, que parte e que material representaria a Grécia, que sucederia então os medos e persas, reino, que em batalha venceriam então os medos e persas. Daniel 2,32 diz: o ventre e os quadris eram de bronze. Observe que o bronze é inferior à prata. Observe, começou com cabeça de ouro, agora vem com a prata e agora com o bronze. Observe que em termos de valor, vai caindo, vai se defasando o reino deste mundo.
né? Representados aqui por aquela estátua. Então, era de bronze, Daniel 2:32. Um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra, Daniel 2:39. Então, o primeiro reino, cabeça de ouro, Babilônia. O segundo reino, prata, Medos e Persas, né? Terceiro reino, bronze, a Grécia, ok? Muito bem. O que é dito sobre o quarto reino? O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra, né? Tudo esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará todos os seus inimigos, né? Daniel 2, verso 40. Muito bem, que texto mostra que o Império Romano dominaria o mundo? São Lucas capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um edito de César Augusto, convocando toda a população do Império para o recensear-se, ok? Então o Império Romano, ele venceu os gregos e eles dominaram o mundo, ok? Então, recapitulando: Babilônia, cabeça de ouro, depois Medos e Persas, prata, depois Grécia, bronze, e agora um reino de ferro, ok? Que é o Império Romano, e os pés, né? Representando ali parte ferro, parte barro, ou seja, seria um reino forte por uma parte, mais frágil por outra, porque o ferro, o barro não se liga com o ferro, ok? Então, através de decretos, César Augusto, imperador, dominava e controlava a população no Império Romano. Muito bem, empregando o mesmo simbolismo da imagem da escritura, o historiador Gibbon assim descreve as conquistas de Roma. As armas da República, algumas vezes vencidas na batalha, sempre vitoriosas na guerra, avançavam com passos rápidos para o Eufrates, o Danúbio, o Reno e o Oceano. E as imagens de ouro, prata, cobre, que serviam para representar as nações e os seus reis, foram sucessivamente despedaçadas pela força monárquica romana. Declínio e fim do Império Romano, capítulo 38, parágrafo 1, ok? O que indicava a mistura de barro e ferro dos pés e dedos da estátua. Muito bem, Daniel 2:41 nos diz que quanto ao que viste dos pés e os dedos, em parte ferro de oleiro e em parte barro de oleiro e em parte ferro, isso será um reino dividido. Daniel 2:41. Muito bem, o ferro ele não se une com o barro de jeito nenhum. Então, por isso, o reino será um reino dividido, certo? Será um reino frágil. Em que linguagem profética foi indicada a força caminhante dos 10 reinos do Império dividido? Veja bem, como os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim, por uma parte o reino será forte, mas por outra será frágil. Daniel 2, verso 42. Seriam feitos muitos esforços, com certeza, para reunir ou dividir o Império de Roma. Sim, né? Daniel 2,43 nos diz: quanto ao que visto do ferro misturado com o barro, misturar-se-ão mediante acasamento,
mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Carlos Magno, Carlos V, Luís XIV e Napoleão tentaram reunir os fragmentos esparsos do Império Romano, mas fracassaram, Por meio de casamentos, formaram-se laços com o intuito de fortalecer e ligar o reino fragmentado, mas nenhum conseguiu sucesso. Persiste o elemento de desunião. Muitas revoluções políticas e mudanças temporárias ocorreram na Europa desde a queda do Império Romano no ano de 476 a.C., ou melhor, depois de Cristo. Mas o Estado ainda continua dividido, ok? Impossível, porque é profético que o Império Romano nunca mais seria unido. O que aconteceria nos dias desses reis? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel capítulo 2, verso 44. O verso prediz o estabelecimento de um outro reino, um reino universal, o reino de Deus. Esse reino deve derrubar e suplantar todos os reinos terrestres existentes e deverá permanecer para sempre. O tempo para o estabelecimento desse reino deveria ser nos dias desses reis. Isso não se pode referir aos quatro precedentes impérios ou reinos, ou seja, Babilônia, Medo-Persas, Grécia, e Império Romano, pois não foram contemporâneos, eles vieram um após o outro através de guerras e conquistas, mas sucessivamente. Também não se pode referir ao estabelecimento do reino por ocasião do primeiro advento de Jesus, ok? Em vista que os 10 reinos surgidos da ruína do Império Romano ainda não existiam, portanto, deve ser um acontecimento ainda no futuro. Muito bem. Se você está achando interessante esse estudo, deixa o seu like, Aproveita aí para se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, compartilhar com seus amigos e também deixa o seu comentário, que é muito importante nós sabermos a sua opinião. Muito bem. Continuando então, em qual declaração contida no Novo Testamento é revelado o estabelecimento do reino de Deus? Apocalipse 11, verso 15, nos diz: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve nos céus grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Muito bem. Então, observe que aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mão, ela representa o reino de Cristo, mas não na sua primeira vinda, sim na sua segunda vinda, que, aliás, está bem próxima de acontecer. Aquela pedra, ao atingir a estátua, que representava os reinos temporais desse mundo, ela virá, ou seja, Jesus, ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. E ele virá na sua segunda vinda agora, e esmiuçará e destruirá os reinos desse mundo e vai impostar o seu reino eterno. Oxalá, queridos, façamos nós força para estarmos neste reino, no reino eterno de Jesus Cristo, ok?
Mas o que nós devemos pedir então em nossas orações? São Mateus 6, verso 10 nos diz: Vinde o teu reino e faça-se a tua vontade, nesta terra como no céu. Essa deve ser a nossa oração e o nosso pedido, né? Que acontecimentos está intimamente relacionado com o estabelecimento do eterno reino de Deus? Quais os acontecimentos estão relacionados com o estabelecimento do reino de Deus? 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do teu reino. Então haverá um julgamento dos vivos e dos mortos, para saber quem será de fato merecedor de viver nesse reino eterno que será estabelecido por Jesus Cristo. Muito bem. Com que orações devemos encerrar ou as nossas orações, e também se encerram as Escrituras? No Apocalipse capítulo 22, verso 20 diz: Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amados, é assim. Daniel capítulo 2, o sonho do rei Nabucodonosor representa aquela estátua, cabeça de ouro, né? Peitos e braços de prata, ventre de bronze, ok? Pernas de ferro e pés, parte ferro, parte barro. Aquela estátua representa os reinos deste mundo. Os impérios babilônico, medo-persa, grego e império romano não existem mais. O que existe hoje no lugar do Império Romano é a Europa dividida em 10 principais países. Então, os dedos representando os dedos dos pés representando esses reis, nos dias desses reis, a Bíblia diz, Jesus virá, ok? Ao olharmos ao nosso redor e vermos a história deste mundo, a que conclusão nós chegamos? Nós chegamos à conclusão de que nós já estamos no final da história deste mundo. O que cabe a mim, o que cabe a você é nos prepararmos para o encontro com o Senhor Jesus, que está vindo. Eis que veio sem demora, Jesus diz. Ele está prestes a voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória para buscar os seus escolhidos, aqueles que o receberam como seu Salvador pessoal. Não quer você aceitar Jesus como seu Salvador pessoal? Faça isso. Aceite Jesus como seu Salvador. Quero orar por você. Amoroso Deus e benigno Pai, o Senhor que conhece o mais profundo dos corações, conhece os mistérios das vidas humanas. Ó Pai querido, toma conta dos nossos amigos que, Senhor meu Deus, ainda precisam se preparar para encontrar-se contigo. Todos nós, na verdade, precisamos da tua ajuda para que possamos estar preparados para esse encontro glorioso. Ajuda-nos, ajuda os amigos, a todos nós, que nós possamos, ó Pai, ter mais fé, mais amor nos nossos corações e mais paciência. Dá-nos a sabedoria e o poder do Espírito Santo para vencermos todos os nossos defeitos de caráter. Em nome de Jesus, rogamos e agradecemos. Amém. Meus amigos, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão no Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.